Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho. O ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos. Faça um excelente dia, faça um excelente dia, faça um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Então, se o seu dia for bom, parabéns. A responsabilidade é toda sua, mas se o seu dia for ruim, parabéns também. A culpa é toda sua. Então seja muito bem-vindo para mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, riqueza e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então sejam todos bem-vindos. Já deixa aí o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aí no nosso trabalho. É de graça, você não precisa pagar nada para fazer isso. Basta apertar um pequeno botão aí, seja no seu celular, no seu notebook, no seu computador, no seu tablet, de onde você esteja vendo este vídeo. Então vamos fazer nossa live hoje. Vamos hoje ler e comentar o capítulo 35, o capítulo 35 do livro de Jó. O livro que fala de sabedoria, fala de superação, fala de fé, resiliência. O livro que fala do amor, da lealdade, da fidelidade de um homem para com Deus. Para com Deus. Então, para você que não conhece a história de Jó, mas quer aumentar a sua fé, saber porque determinadas coisas acontecem na sua vida, recomendo que você faça a leitura do livro de Jó. Então já vamos começar, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vivo. E se você acredita nisso, tudo bem. Parabéns, você está totalmente correto. Mas se você não acredita, também tudo bem. Parabéns, você também está correto. Não estamos aqui para debater, para discutir ou para se desfazer da religião, da crença, da fé de ninguém. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé. O objetivo do nosso trabalho não é este, perfeito? Mas o que eu costumo dizer é que a Bíblia nada mais é do que o livro da vida, o manual de instrução, um manual de instruções que você pode ter para a sua vida. Então, tudo que você deseja saber, tudo que você queira procurar sobre como ter uma vida plena, com sabedoria, com riqueza, com prosperidade e abundância, você encontra aqui na nossa Bíblia Sagrada. Nossa Bíblia Sagrada. E é por isso que nós falamos muito de riqueza aqui no nosso canal, porque Deus é riqueza, Deus é prosperidade, Deus é abundância, Deus é vida plena, é tudo que há de bom na vida, é Deus, é Deus. Então Deus não quer para você escassez, miséria, pobreza, você não poder fazer as coisas. Muito pelo contrário, Deus quer que você possa fazer tudo. Então a miséria, a escassez e a pobreza está na sua mente. Por quê? Porque você não leu o manual de instruções da sua vida. Mas bora lá? Vamos abrir aqui nossa Bíblia no capítulo 35 do livro de Jó. Então nosso trabalho aqui basicamente consiste em fazer a leitura e comentar versículo por versículo. Para você que não conhece a Bíblia ainda, a Bíblia a Bíblia contém 66 livros com 1189 capítulos, 31.100 versículos. Então a Bíblia contém todo esse material, 66 livros, 1189 capítulos. Então nosso trabalho aqui é ler versículo por versículo de cada capítulo e comentar. Agora este comentário
ele não é pré-definido, ele não tem, nós não temos aqui um roteiro, nós não temos um ensaio, nada disso não. Fazemos aqui a leitura e, e comentamos de acordo com a inspiração, de acordo com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então não tem nada definido. Então aquilo que vem na nossa cabeça por intermédio da inspiração de Deus neste momento. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida no nosso trabalho. Como eu já disse, você não tem que pagar nada por isso. Então vamos lá, vamos continuar aqui, capítulo 35, versículo 1. Então, o livro de Jó, toda a história, se baseia nas conversas que Jó tem com seus três amigos que foram leais, foram fiéis a Jó, porque largaram todos os seus afazeres, largaram seus negócios, suas empresas, suas famílias, moravam distante de Jó e foram até Jó para conversarem com Jó, para fazer companhia para Jó e trazer um pouco de alento para Jó. Então esses três amigos foram até Jó e se juntaram a Jó, porque todas as outras pessoas já haviam se afastado de Jó. Seus amigos já haviam se afastado, seus parentes, seus familiares, todos já haviam se afastado, seus filhos foram mortos. Então ninguém queria ficar mais perto de Jó, ninguém queria se aproximar de Jó. Então esses amigos foram enviados por Deus para fazerem companhia para Jó e para conversarem com Jó, tentar trazer um pouco de alento para a vida de Jó. Eles colocaram pressão sobre Jó, tentaram descobrir o que Jó tinha feito de errado, falaram algumas coisas que não deviam, perfeitamente falaram, mas foram amigos sim, porque largaram seus afazeres e ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você vê aí qual é o morador de rua que aí os amigos vão buscar ele na rua, vão cuidar dele, vão conversar com ele, vão tentar ouvir, vão trazer um pouco, vão fazer companhia para ele. Ninguém. Então eles fizeram amigos de verdade, foram lá e ficaram com Jó. Ficaram com Jó o tempo inteiro. E agora surge um quinto personagem, porque até então eram os quatro, né? Os três amigos de Jó, e agora surge um quinto personagem, que era um garoto, que era um homem mais jovem, um rapaz, que fazia parte da caravana dos três amigos de Jó. E esses três amigos eram amigos prósperos, amigos ricos, amigos sábios também, iguais a Jó. Perfeito? Por isso eles foram lá fazer companhia para Jó. Então surge agora um quinto elemento, um quinto personagem, que é Eliú, né? Que ele, antigamente, a tradição era os mais sábios, os mais velhos falavam, e os mais jovens procuravam não falar, e sim só aprender. Mas este amigo, ungido pelo Espírito de Deus, né, com a inspiração de Deus, ele começa a falar. Começa a falar sobre as coisas que Jó fez, e Jó não aceitava. Também questiona os três amigos que estavam procurando defeitos em Jó. Perfeito? Foram lá procurar defeitos em Jó. Então ele começa a falar e começa a questionar todas estas coisas. Então, continuando aqui, no capítulo 35, então diz assim, versículo 1. Eliú falou ainda mais e disse... Eliú, que é esse jovem, falou ainda mais e disse que ele está falando sobre a inspiração de Deus. Versículo 2. Pensas tu que é correto dizer minha justiça é maior do que a de Deus? Então ele está aqui corrigindo Jó. Porque Jó achava que a justiça dele, Jó sempre se achou uma pessoa muito justa, muito correta, né? Então ele está questionando aqui. Pensas tu, Jó, que é correto dizer que a tua justiça é maior do que a justiça de Deus? Como pode você se autodenominar correto, se autodenominar justo, se autodenominar perfeito, sendo que isso não é
da tua alçada, não é da tua competência se auto-julgar o correto, o perfeito, o justo. Isso não pertence a tu, e sim a Deus. Pensas tu que pode fazer isso? Quem vai te julgar é você mesmo. É você mesmo que vai se julgar. Porque no meu ego aqui, se um dia eu chegar e for para o céu, e estiver lá sendo julgado, eu mesmo vou falar, não, pá, tenho que ser o primeiro da fila aí para entrar no céu, porque eu sou perfeito, eu sou correto, eu não tenho que ficar esperando em fila nenhuma. Eu já fiz o meu julgamento. Então é uma crítica aqui que ele, o inspirado por Deus, está fazendo a Jó. Pensas tu que é correto dizer, minha justiça é maior do que a justiça de Deus, eu mesmo vou fazer o meu julgamento? Versículo 3: porque tu disseste, que vantagem seria para mim? Ele falando de Jó. E que lucro terei se eu for limpo do meu pecado? Então que vantagem eu vou ter? Eu estou vendo as outras pessoas aí que são pecadoras, que cometem maldade. Elas estão progredindo, estão crescendo na vida, e eu que estou sendo justo, estou sendo correto, sou perfeito, estou passando por toda este sofrimento, por toda essa derrota, por toda essa dor. Então, que lucro eu tenho em ser correto com Deus? Em ser justo? Eu não tenho lucro nenhum. Então, para mim, não está sendo vantagem nenhuma. E era assim que pensava Jó. Perfeito? Versículo 4: eu responderei a ti e aos teus companheiros contigo. Então, Deus, através de Eliú, dizendo: eu responderei a ti e aos teus companheiros contigo, e aos 3 amigos que estão contigo. Versículo 5: olha para os céus e vê, e contempla as nuvens que são mais altas do que tu. Olhas para o céu e vê, e contemplas as nuvens que são mais altas do que tu. Existe alguém que é maior do que Deus? Existe? Versículo 6: se pecares, o que fazes contra ele? Se você pecar, o que faz contra ele? Ou se tuas transgressões se multiplicarem, o que fazes a ele? Então, se tuas transgressões, se teus pecados se multiplicarem, o que fazes contra ele? Ou se tuas transgressões se multiplicarem, o que fazes a ele? Versículo 7: se tu fores justo, o que lhe dás, ou o que recebe ele da tua mão? Então, se você é um transgressor, se você é um pecador, qual o mal que você faz a Deus? Agora, se você é um homem justo, se você é um homem correto, o que fazes a eles, o que entrega a eles pelas tuas mãos? Se tu fores justos, o que lhe dás, ou que recebe ele da tua mão? O que Deus recebe da tua mão? O que Deus recebe da tua mão, se você é um homem justo? O que faz a eles? O que a tua mão dá para ele? O que a tua mão dá? Qual é o trabalho que você tem? Se você é um pecador, um transgressor, qual o mal que você faz a Deus? Mas se você é uma pessoa justa, o que você dá para ele com tua mão? Versículo 8: tua maldade pode ferir um homem como tu és. A tua maldade pode ferir uma outra pessoa. E a tua justiça pode beneficiar o filho do homem. Então a tua maldade não vai ferir em Deus nada, mas vai ferir o outro homem, que também é filho de Deus, que é Deus como você, que tem os mesmos direitos que você. Então, como que você ferindo uma outra pessoa, você vai desejar que o bem recaia sobre você? Não tem lógica. É uma lei. Como você vai fazer o mal e vai colher o bem? Não tem lógica, é uma lei. De alguma forma você vai pagar o preço, você vai passar pela repreenda. Você vai ser repreendido. Você vai ter algum castigo. Não tem como você fazer o mal e receber o bem. A tua maldade pode ferir um homem
como tu és, e a tua justiça pode beneficiar o filho do homem. Então, o mal você faz contra o homem, o bem você faz para outro homem, para outra pessoa, quero dizer aqui outra pessoa, não é homem, né? Vamos pensar aí, vamos falar de homem, mas homem no sentido figurado, na verdade, para as pessoas. Então, a tua maldade é contra as pessoas e a tua bondade é a favor das pessoas. Nada é para Deus. Você não vai poder dar nada aqui, pegar aqui com a tua mão esta garrafa d'água aqui e ó Deus, toma um pouco aí. Bebe um pouco de água. Então você tem que fazer para quem? Para as pessoas. Então, como diz aqui, se pecares, o que fazes contra ele? Ou se tuas transgressões se multiplicarem, o que fazes a ele? Deus vai sofrer por você? Pela maldade que você está fazendo contra ele? Se tu fores justo, o que lhe dás? Ou o que recebe ele da tua mão? Você pode dar água para Deus? A tua maldade pode ferir um homem como tu. E a tua justiça pode beneficiar um homem como tu. O que fazes a Deus? O que fazes contra Deus? Você está fazendo todo o mal que você faz, você está fazendo contra você mesmo. Quando você destrói a vida de uma outra pessoa, você tira a vida de uma outra pessoa, você não está fazendo mal contra ela, você está fazendo mal contra você mesmo. Você vai ter paz de espírito com isso? Você acha que você vai ter paz de espírito com isso? E Deus vai te beneficiar e Deus vai fazer tudo por você? De quem é a vida? A vida é tua para você tirar a vida do outro? Você pode tirar a vida do outro? Como é que você pode achar que é correto você tirar a vida do outro? Se a vida não é nem do outro, a vida é de Deus. E só Deus pode tirar a vida. Somente Deus pode tirar a vida. Só Deus dá, só Deus retira. Versículo 9. Por causa da multidão de opressões, eles fazem os oprimidos clamarem. Eles clamam por causa do braço dos poderosos. Então, os opressores, eles oprimem os mais fracos. E os mais fracos clamam. Os mais fracos clamam pela opressão dos mais fortes. Clamam a Deus, pede a Deus salvação. Né? Por causa da multidão de opressões, eles fazem os oprimidos clamarem. Eles clamam por causa do braço dos poderosos. Então os oprimidos estão clamando por causa do braço dos poderosos. Versículo 10. Mas ninguém diz: onde está Deus? Meu Criador, que dá canções à noite. Ninguém diz onde está Deus. Então aquela pessoa que é opressora, ela não diz onde está Deus. O meu Criador. O meu Criador. Versículo 11. Que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Então, quem nos ensina a sabedoria? Quem nos ensina tudo? É Deus. Versículo 12. Lá clamam, mas ninguém dá resposta por causa do orgulho dos homens maus. Ninguém dá resposta, porque o homem mau, ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso, o ego dele não deixa ele enxergar a maldade que ele pratica, não deixa ele enxergar o mal que ele está fazendo. É o ego dele, é o ego que não deixa, né? É orgulho, é orgulho, é orgulho que mata, é orgulho que destrói. É orgulho que faz tudo que é ruim. A pessoa nunca quer dar o braço a torcer. Ela nunca quer dar o braço a torcer. Versículo 3. Certamente Deus não ouvirá a vaidade, nem a considerará o Todo-Poderoso. Certamente Deus não vai ouvir a vaidade. E o que Jó está fazendo aqui,
Com todas estas respostas, com todas estas, Jó estava muito na defensiva, tudo que se falava, ele já, não, que eu sou perfeito, que eu sou correto, eu sou justo, eu não pratico mal, isso e aquilo, aquilo outro, isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Em momento algum, no diálogo que os três amigos tiveram com Jó, ele pensou em pelo menos admitir que podia ter feito alguma coisa de errado. Por quê? Porque o seu orgulho, a sua vaidade não deixava. Ele se achava tão correto, tão perfeito, que ele se achava tão correto, tão perfeito, que ele não, não, não enxergava que não era ele que tinha que fazer esse julgamento. Não era ele que tinha que fazer ele passar por essa contenda. Porque se todo esse sofrimento, toda essa dor estava acontecendo com Jó, era por consentimento de Deus, foi porque Deus consentiu. Então, alguma coisa precisava ser mostrada a Jó. Alguma coisa Jó precisava aprender. Não existe sábio que não precise aprender mais nada. Aquela pessoa que diz que já sabe, que já tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, é um tolo, é tola. É tola. Porque ninguém tem a sabedoria, ninguém tem o conhecimento. Você pode saber muito, você pode conhecer muito, mas você não tem toda a sabedoria. Isso não pertence a você. A sabedoria é Deus. Deus é a própria sabedoria, é o dono de toda a sabedoria. Então, como você pode dizer que você está plenamente correto? Então, por que que Deus não ouvia Jó? Porque Deus não ouvirá a vaidade. Deus não ouve a vaidade, Deus não ouve o orgulho. Deus não ouve essas coisas. E Jó era muito vaidoso. Imagine você se achar perfeito, correto, que você não merece ser julgado, não merece nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de punição. Como é que pode? Quem é correto, quem é perfeito, quem não comete erros neste mundo? Quem? E Jó achava que ele não tinha que estar passando por nada daquilo. E por que que ele, que sempre foi correto, estava passando por aquilo e as pessoas injustas, os ímpios, os maldosos, os perversos, estavam prosperando, estavam bem, estavam felizes e alegres? Então isso é orgulho, é vaidade. Versículo 14: Embora tu digas que não ouvirás, ainda assim o juízo está diante dele, por isso confia nele. Então confia em Deus, mesmo que tudo, você está dizendo aí que não vai ver mais a face de Deus. Mesmo com tudo isso, confie, confie, confie nele, confie em Deus. Tudo que acontece, tudo de bom ou de ruim, todas as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida são fases, são coisas passageiras, vão passar. Ah, mas deveria passar em um mês, ou em um ano, ou em 2 anos. Não é você que determina esse tempo. Não é você. Então as coisas ruins que estão acontecendo, cedo ou tarde vão passar. Cedo ou tarde, confie em Deus. Deixe, põe a sua vida nas mãos de Deus. Quem é que consegue isso? Deixe que Ele vai te conduzir pelo melhor caminho. Ele vai corrigir tudo. Ele vai corrigir o seu caminho. E vai te colocar de volta nos trilhos. Vai te colocar de volta nos seus princípios, nos seus objetivos. Então, confie. Confie, não deixe a sua vaidade, não deixe o seu orgulho tomar conta de você. Não deixe o seu desânimo, a sua tristeza, as suas decepções, não deixe a sua carência, a sua escassez tomar conta de você, não. Confie no Senhor e Ele te proverá. Versículo 15. Mas agora, porque não é assim, Ele visitou sua ira, embora Ele não a conheça em sua grande extremidade. Em sua grande extremidade. Então Jó, ele visitou a ira de Deus. Ele visitou, embora ele não saiba o que está acontecendo com ele, né? Mas e era complicado para Jó,
né, entender. Hoje nós entendemos, né, o que estava acontecendo verdadeiramente com Jó, porque já temos, né, já conhecemos toda a história, mas Jó não tinha esse entendimento, Jó não tinha este conhecimento. Então, para Jó, ali já era o fim dos seus dias. Para Jó já era o fim dos seus dias, já era o fim do seu tempo, já era o fim da sua vida. Então ele clamava a Deus que Deus o levasse, clamava a Deus que Deus tirasse sua vida, porque ele não aguentava mais todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Imagine a dor de um pai ver seus filhos amados partirem. Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas. Então, seus filhos amados. Então, imagine a dor de um pai perder um filho. Agora Jó perdeu 10. Então, era uma provação muito grande que Jó estava passando. Era uma dor muito grande. Então, Jó perdeu seus filhos, perdeu seus recursos, seus bens materiais, seus servos, seus rebanhos, sua esposa, perdeu tudo. Seus amigos, seus parentes, perdeu tudo. Ficou totalmente largado. A única coisa que Jó não perdeu foi sua vida. Porque, como eu já disse, a vida pertence a Deus e foi a instrução que Deus deu a Satanás. Você pode tirar os bens dele, pode tirar a família dele, pode mexer na carne, nos ossos deles, ou seja, tirar-lhe a saúde, mas você não vai poder tirar a vida dele. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior ainda para Jó. Toda aquela bonança, toda aquela riqueza, toda aquela prosperidade, alegria, toda aquela felicidade que Jó tinha ainda era pouco para Deus. Jó merecia ter muito mais. E é isso que Deus vai fazer com Jó. Vai repor tudo que ele perdeu em dobro. Mas Jó não sabia disso, claro. Então Jó reclamava, sim. Jó questionava, sim. E qual é a pessoa que não questiona? Qual é a pessoa que não reclama? Como que você tem uma vida maravilhosa hoje, amanhã você perde tudo e você não vai questionar nada? É humano, é humano. Mas isso é normal para Deus, isso é besteira para Deus. Isso é grande besteira, é besteirinha para Deus. Pessoa chorar, pessoa lamentar, pessoa... Porra, claro, isso é humano. Deveríamos fazer isso? Não. Mas acontece. Quem não vai achar ruim pra caramba, véio, tudo isso? Mas qual que era o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás era que Jó tirasse a sua própria vida. Esse era o objetivo de Satanás. Não se iluda. Porque só tem uma maneira de Satanás aumentar o seu exército. Fazendo a pessoa sofrer, ao ponto dela não aguentar mais e tirar a própria vida. Este é o pior pecado, é o maior pecado que existe. Porque é a pessoa renegar totalmente o Criador. É a pessoa renegar totalmente a Deus. É a pessoa verdadeiramente amaldiçoar a Deus. Como é que ela faz isso? Tirando a própria vida. Porque, como diz aqui no livro de Jó, é exatamente isso que acontece. Quando a pessoa tira a própria vida, esta vida não retorna para Deus. Ela fica aprisionada no mundo das trevas, no mundo de Satanás. Se torna um escravo de Satanás. O espírito desta pessoa torna-se um escravo de Satanás. Era isso que Satanás queria que Jó fizesse. Nada mais do que isso, porque Deus deixou bem claro lá, olha, faça tudo com ele. Arregaça, arrebenta. Mas você não pode tirar a vida dele. Faça tudo. Arrebente ele. Mas não tire a vida dele. Tire tudo que ele tem. Destrua ele. Arrebenta. Tire família. Tire os filhos. Tira tudo. Mas não tire a vida dele. Porque a vida dele é minha. A vida dele é minha. E diversas vezes Jó pede a Deus para que... Olha, retire minha vida, tire minha vida, porque se o Senhor não fizer, eu farei. E meu espírito não retornará para o Senhor. Ele vai ficar preso no mundo das trevas, no mundo de Satanás. Então era este era o objetivo verdadeiramente de Satanás. Imagina o tamanho do servo, o cara poderoso, o cara
O cara era monstro mesmo, o tal de Jó. Então imagina o tamanho do servo que Satanás ia ter lá no mundo dele. Imagina o tamanho do general, generalzão mesmo, general de infantaria, brigada, general 10 estrelas. Jó era um general 10 estrelas. E ele ia ter esse generalzão escravo dele. Satanás ia ter esse generalzão escravo. Escravão, fazendo tudo que Satanás queria. E é por isso que Deus disse, você não pode tirar a vida dele é minha. E mesmo Jó lamentando, chorando, mesmo Jó reclamando pra cacete, questionando, Jó falou, eu não vou tirar minha vida, Senhor. Só quem pode tirar minha vida é você. Só você, só o Senhor pode tirar minha vida, ninguém mais. Eu mesmo não vou. Se você quiser tirar, tire. Me esconda lá na sepultura, me deixe lá quietinho lá na sepultura, né? E aí quando sua ira passar, quando sua raiva passar, quando você não estiver mais irado comigo, se de repente se lembrar do seu servo bom e fiel aqui, me traga de volta. Mas se não me lembrar também não tem problema, eu fico lá guardado. Só não quero é ficar sofrendo a sua ira, só não quero é o peso da sua mão sobre mim. Jó fala isso claramente. Então o que acontece? O que acontece é que Satanás mais uma vez foi derrotado. Porque Satanás já está derrotado, só ele não sabe. Ele fica numa briga, numa briguinha, ficuinha, coisa de menininho. Coisa de menininho tentando brigar, tentando conquistar exército, conquistar almas, conquistar espíritos aí para lutar contra Deus, mas ele mesmo não vai conseguir nada, porra. Porque, caramba, meu, como é que o mal vai vencer o bem? Não tem lógica. Não tem lógica. Se Deus está do lado do bem, como é que o mal vai vencer? Não tem lógica. Versículo 15. Mas agora, porque não é assim, ele visitou sua ira. Não, este já foi. Versículo 15 já foi. Agora vamos para o 16, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Este capítulo é bem curto, poucos versículos, né? Também já estamos chegando aqui no final, né? Já estamos, amanhã já faremos a leitura do 36, né? Então são 42. Então já estamos chegando aqui no final do livro de Jó, olha só. Olha só. Então, versículo 16 diz assim: portanto, Jó, abre sua boca em vão, ele multiplica palavras sem conhecimento. Então, Jó, você está abrindo sua boca em vão, você está respondendo aí seus amigos, entendeu? Mas está falando só besteira. Está só falando besteira, mas tudo bem, eu entendo as besteiras que você está falando, porque são em decorrência da sua angústia, do seu sofrimento. São em decorrência do seu sofrimento. Então, normal falar determinadas besteiras, né? É normal a pessoa falar um monte de besteira quando está passando por uma fase muito ruim. A pessoa reclama mesmo. Não tem jeito, porra, é humano. Reclamar é humano. Não tem jeito, questionar é humano, né? É humano. Então Jó estava passando por uma crise brava, uma crise brava. Mas lembrando que tudo é só crise. E esta crise vai passar. E você vai reinar. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, meu amigo, minha amiga. Então não tem como, porra, Satanás vencer você. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, portanto, Jó abre sua boca em vão. Ele multiplica palavras. Ô Jó, você está abrindo sua boca em vão. Você está falando um monte de besteira. Ele multiplica palavras sem conhecimento. Você não tem conhecimento. Você acha que você tem conhecimento. Você acha que você tem sabedoria. Mas como sua sabedoria pode ser maior do que a sabedoria de Deus? Como é que Deus não sabe o que é melhor para você? É você que sabe. Você é doido, você não sabe de nada. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aqui até o final, se você assistiu 1 minuto, 10 minutos, ou acompanhou a live toda, ou o vídeo todo até o final, meu muito obrigado, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, tá? Nosso objetivo aqui é todo dia, logo cedo, trazer uma palavra de motivação, de alegria, de vida plena, de sucesso para você e para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida, tá? Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente dia, faça um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Meu muito obrigado.